Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, abrindo a temporada 2021 desse seu podcast sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, do iTunes, Spotify, Deezer, do seu aplicativo de lista de compra de supermercado, da onde você quiser. Sou Danilo Batista, seu host para mais uma semana, para mais uma temporada, assim esperamos, e que a gente está de volta aí para dar uma atualizada no que aconteceu no Steelers nesse nosso mês e pouquinho de folga aí. Para a gente trazer as últimas notícias, temos a presença de Germano Coutinho. Seja bem-vindo de volta. Muito boa noite, Germano. Como é que você tá? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes. Estou bem, Danilo, graças a Deus, me cuidando. Então, vamos embora. Terça-feira, um dia muito bom, dia de paredão no Big Brother e dia de gravação do Black Yellow BR. Então, não poderia ser melhor. Inclusive, tem que dar uma acelerada na publicação desse programa, corre o risco de coincidir com esse momento nefasto da televisão brasileira. Mais uma pessoa muito mais agradável do que o paredão do Big Brother, Ricardo Rezende, nosso chefe. Muito boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo de volta para mais uma temporada. Boa noite, Danilo. Boa noite, Germano. Boa noite, amigos ouvintes. É uma satisfação imensa voltar para mais uma temporada. Ainda um pouco enferrujado, diria. As últimas semanas foram muito regadas a, como o Germano falou, a Big Brother Brasil. Para quem não sabe, grande parte da mesa desse podcast é comentarista de BBB nas horas vagas. Quem segue os perfis pessoais acredita em vontade de saco cheio, pelo menos da minha pessoa falando a respeito disso. Vamos lá, vamos trazer um pouco de distração em tempos como esse. Também espero que todos estejam se cuidando, estejam cuidando de quem vocês amam. Mais do que nunca, para começar esse episódio, fique em casa e vacina já. É isso, passamos um ano desde o início da temporada 2020 e estamos rigorosamente na mesma situação, se não pior do que a gente estava, enfim, entre 2020 e 2021. Voltamos para a mesma situação, voltamos a recomendar todas as questões de saúde, questões sanitárias. Por favor, ouvinte, permaneça em casa, aproveite esse episódio para passar o seu tempo, continue se cuidando contra o Covid. Deixar só antecipar os nossos recados, tá? Lembrar vocês eu disse para vocês onde você pode ouvir o programa, mas vale citar de novo: o Google Podcasts, Amazon Music, Deezer, Spotify, Apple Podcast, tem um monte de aplicativo onde você pode ouvir podcast em que o Black Yellow tá lá, e principalmente em fambonanet.com.br, tá? O site que desde o começo a gente tá no nosso ano 6, rapaz, 2016, Black Yellow Brasil, então a gente tá no ano 6. Ano 5, não? Ah, não, porque conta 2016, né? Tá certo. Exato. Estamos no ano 6 de Black Yellow Brasil Podcast. Desde sempre o Fambonanet hospedando o Black Yellow Brasil, então acessem lá fambonanet.com.br, é uma grande rede de esportes americanos, NFL, NBA, MLB, NHL, então tem muito conteúdo, muito provavelmente tem mais times que você torce que estão presentes por lá, então confira. Segue as redes sociais do Black Yellow Brasil, @BlackYellowBR, no Twitter, no Instagram e no Telegram. Se bem que o Telegram continua, Ricardo, para 2021? Isso é uma boa pergunta. Estamos no novo planejamento, eu diria. Muito bem, então segue lá o canal no Telegram. Não deixe de acreditar no Telegram. Ele tem um potencial muito bom que eu vi através do Big Brother. Então, Big Brother desperta essas coisas na gente também. Big Brother trazendo tecnologias avançadas. Então é isso, gente. Vamos para a pauta principal deste programa, que são notícias. Vamos lá, quando a gente gravou o último episódio, há um mês e pouco, tinha uma série de preocupações, especialmente com os nossos free agents, mas com o futuro de alguns jogadores-chave da equipe. Provavelmente naquele mesmo dia, Vince McDonald tinha anunciado a aposentadoria, era um dos que estava na fila aí, e outro saiu da fila da NFL e entrou na fila do INSS. Maurkice Pouncey anunciou sua aposentadoria, já tem algumas semanas até, mas foi pouco depois da temporada. Isso dá um pequeno alívio pro salary cap dos Steelers. Pequeno não, tem uns 5 milhões aí de economia, mas mais do que economia de dinheiro, a gente perde um titular, perde um líder. Como é que vocês sentiram essa aposentadoria, Germano? Danilo assim, me traz um sentimento muito, muito forte, porque eu acompanho os Steelers desde a década
que retrasada já. Esqueci, nos anos 2000, né? Finalzinho dos anos 2000. Então, basicamente, eu acompanhei a carreira inteira do Pouncey. É um jogador que deve ir pro Hall da Fama, foi ao Pro várias e várias vezes, sempre estava ali no top 3 de centros da liga. É um cara que tinha uma amizade muito bonita com o Big Ben. Enfim, tinha uma proximidade muito grande com o Big Ben. E vai fazer falta. Por muitos anos ele foi, juntamente a De Castro, o diferencial da nossa linha, uma linha que esteve entre as melhores da liga, que cedeu poucos sacks, coisa que o Big Ben precisava, afinal de contas, até certo ponto da carreira. Ele era um quarterback, melhor dizendo, muito sacado, muito derrubado. Isso aí acabava atrapalhando a longevidade dele. Então, realmente, essa melhora na linha ofensiva foi de suma importância e passou justamente pelo nosso center. É um cara que vai deixar saudades, vamos ver aí o que é que vai acontecer. Eu achava que ele poderia ficar pelo menos mais uma temporada, talvez o Big Ben convencendo ele, mas infelizmente não ocorreu, né? Infelizmente a gente não conseguiu fazer com que ele voltasse para essa outra temporada e para essa, vamos dizer assim, talvez última tentativa junto ao Big Ben de chegar e conquistar o Super Bowl. Realmente eu fico bem triste, mas fazer o quê? A decisão foi dele e tenho certeza que ele não vai se arrepender. Se você, Ricardo, você tem essa mesma sensação de nostalgia de Germano? Você apoia a decisão? Qual é o seu caso? Com certeza, dá aquele sentimento de nostalgia, como o Germano bem falou. Acompanhamos, grande parte de nós, alguns amigos ouvintes também, tenho certeza, acompanharam grande parte da carreira do Pouncey. Sempre dominante, um dos melhores centers da NFL, os números não deixam enganar. Em 11 temporadas ele foi para 9 Pro Bowls, foi 5 vezes ao Pro. Lembrando que ao Pro, em termos de center, são somente 2, né? Pro Bowl, se bem que Pro Bowl, agora que eu parei pra pensar, também são 2, né, na verdade. Mas tudo bem. Aí Pro Bowl são uns 4, né? Então, de fato, sim, correto. Então, voltando, os All Pros são apenas 2 centers, do primeiro e do segundo time. Não é feito guard, que são 4, left, right, tackles também. Center é apenas são apenas 2 mesmo. E ele conseguiu essa façanha por 5 vezes em 11 temporadas, sendo que em 2 ele não jogou por conta de lesão. Ou seja, temporadas aproveitadas ele teve 9, em 5 ele foi ao Pro. Foi o center do time da década da NFL passada, dessa última década que se passou agora também. Jogador que muito marcante, principalmente pelo seu estilo meio que de ser aquele cara que faz o trabalho sujo, podemos dizer. Todo time tem esse cara e o Pouncey fazia isso muito bem, um cara que se jogava na frente dos seus companheiros, não importa quem fosse. Teve aquele jogo do Browns, no episódio do Myles Garrett com o Mason Rudolph. Pouncey ficou marcado naquele dia por ele ter que defender o Mason Rudolph, foi lá, deu um murro, enfim, foi defender o seu quarterback. E a gente perde uma liderança no ataque, uma figura muito forte, que isso não é facilmente substituído. A gente sabe que o nosso ataque, ele é um pouco carente de figuras de liderança. Sei que tem o Big Ben, é o grande líder desse time e tudo mais, mas hoje você tem mais quem? O Pouncey era o cara que dava todo o apoio e suporte necessário pro Big Ben. Agora, até pela juventude, né? Exato. E o Big Ben foi aprender a ser líder um pouco tarde. A gente sabe o início da carreira do Big Ben, como é que foi. Naturalmente, um quarterback, você já espera uma posição de liderança e tem vários relatos de como o Big Ben teve dificuldade no início da carreira, e você pode ver que isso começou muito a mudar depois que o Pouncey chegou, muito nessa década. Os 5 primeiros anos da carreira do Big Ben foram muito conturbados nesse sentido. Então, uma vez que quando o Pouncey chegou, isso meio que se equilibrou. Não sei se o Big Ben quis dividir um pouco dessa liderança, enfim, melhorou bastante. E, por fim, para mim, isso vai ser sempre um grande ponto que vale citar. Quando se fala do Pouncey, aquela temporada que ele fez de rookie, ele só não foi o melhor Offensive Rookie of the Year porque não dão um prêmio pra OL. E aí tiveram que encaixar um prêmio pro Sam Bradford naquela temporada, né? Basicamente. O que o Pouncey jogou na temporada de rookie dele foi um absurdo. Não à toa a gente chegou no Super Bowl. Foi o início de ajustar a nossa OL, como muito bem o Germano falou, que o Big Ben sofria. O Big Ben era
o quarterback mais sacado na NFL por alguns anos. E o Pouncey foi a primeira escolha que chegou e começou a equilibrar as coisas, começou a ajustar, começou a pôr a OL nos trilhos. Já tinha o Véi Ramon, Pouncey, depois chegou o Gilbert, De Castro, e aí acharam o Villanueva, pra gente ter um OL muito mais estabilizado. Então vai fazer muita falta. Mas eu super entendo o lado dele. Provavelmente muito do que o Pouncey tá decidido para aposentar tem o irmão no meio. É uma história bonita, né? Os dois se aposentarem juntos, irmãos gêmeos e tudo mais. O Pouncey, sem dúvidas, vai ser um cara muito interessante se um dia forem fazer um 30 for 30 da ESPN. Esse cara já passou por muita coisa, viu? O cara que foi quarterback de Tim Tebow, era daquele time lá do Urban Meyer em Flórida, com Tim Tebow, tinha o Aaron Hernandez, depois foi pro Steelers, o Steelers de Antonio Brown e Le'Veon Bell. Então, história pra contar esse cara vai ter, viu? Uma biografia desse bicho vai ser fantástica. Exatamente. Fantástica mesmo. E alô, Netflix, a oportunidade. Pô, por favor. Pouncey, ele tem um negócio que, assim, a linha ofensiva que essa geração atual do Steelers está acostumado é Villanueva, Raymond Foster, Pouncey, De Castro e Gilbert. Tá? Essa é a formação base. A gente já perdeu Gilbert, a gente já perdeu Raymond Foster, Villanueva é um free agent, mas desses 5, talvez o que vai mais dar a impressão de, ok, agora a gente virou a chave é realmente Pouncey. Mesmo que De Castro seja o astro da linha, o cara mais bem pago, o cara mais bem comentado, é realmente um jogador de excelência nessa OL, o que vai bater mesmo é agora no Pouncey. Justamente porque, center você só tem um, o cara que tá frequentemente no All-Pro, De Castro também tá, mas Pouncey, o center é a posição que carrega a linha, é a história de o quarterback da linha ofensiva. Então agora é que vai bater, assim, tanto na torcida quanto no próprio Big Ben, essa impressão de, porra, virou a história, virou a página, é uma nova geração que tá entrando. E, de novo, Ricardo mencionou que falta líder no vestiário. A saída de Pouncey dá o que chama de vácuo de poder enorme no vestiário dos Steelers. O ataque tem o quê de veterano mesmo? Big Ben, De Castro. E é isso. A linha ofensiva, se você não trouxer a Villanueva de volta, é toda de jogadores mais jovens ou recém-chegados. Todos os wide receivers são jovens, todos os running backs. Ouso falar que se a gente agora for lá ver de cabeça, né? Não sei, na prática vai ser assim. Mas ouso falar que se a gente for ver o ataque fora Big Ben e De Castro, o jogador mais antigo vai ser o Juju. Puta, Rapaz, boa pergunta. A não ser que você diga de liga, porque aí tem Ebron. Não, digo de Steelers. De Steelers? Tranquilamente. Juju. Não sei o Filer, não lembro agora de cabeça quando é que o Filer ele entrou na NFL, talvez tenha sido um pouco antes do Juju, não tenho de cabeça agora, porque o Filer era reserva, era depth no início, era practice squad, depois foi ter chance no elenco principal. Parando pra pensar agora, eu acho que é o Juju. O Matt Filer tá desde 2015 nos Steelers. Então é o... Mas é um free agent, né? Filer patinou, né? Practice squad e tudo mais. Pois é, enquanto o Juju tá desde 2017, mas é isso mesmo, cara. Aos 24 anos, Juju é o skill position mais antigo dos Steelers. O Joshua Dobbs, ele é anterior ao Juju ou é da mesma classe? Boa pergunta. Eu tô olhando aqui pra ter a certeza, mas... Dobbs é 2017 também, mesma classe. Mesma classe. Juju round 2, Dobbs round 4. Então foi quase. Juju é por minutos o jogador de skill position mais antigo dos Steelers. Ou dia, na verdade, né? Porque é de um dia pro outro, pô. Isso, um dia. A diferença é pouquíssima. Então, é nesse ritmo aí, cara. O ataque dos Steelers vai ficar com essa pendência de liderança também com a saída de Pouncey. O que nos traz aqui para a grande referência dos Steelers, é o assunto principal do podcast, não tem como ser diferente, é a renovação de contrato de Ben Roethlisberger. Ele ia entrar para 2021 com um cap hit de 41 milhões, que... esquece, para 2021 é impraticável. Talvez para 2023 os Pat Mahomes e os Deshaun Watson da vida consigam operar com 41 milhões de cap hit, mas para Ben Roethlisberger, esse Pittsburgh Steelers, esse ano de 2021 não tem a menor condição, então o time tinha a obrigação de dar um jeito nisso aí. Uma opção era cortar o jogador, pedir para ele se aposentar, forçar a aposentadoria dele, você podia renovar, dar uma extensão de contrato para diminuir, e essa última
foi a opção que o Steelers tomou. Tecnicamente é uma extensão de 5 anos, mas é de uma forma que 2022 você tem dinheiro e de 2023 pra frente, aí mais 4 anos, são todos anos, os voidable years, a técnica avançada de gerenciamento de cap que o New Orleans Saints tomou com o Brees e com outros jogadores também, mas principalmente Drew Brees, chegou no Steelers. No final da história, Big Ben aceitou uma redução aí de uns 5 milhões de salário. O cap hit dele baixou em 15 milhões, abriu uma quantia considerável. E aí, com essa renovação de bem, uma reestruturação aqui e outra ali, o time voltou a ficar no positivo, e isso é o que vale. Te agradam os termos de renovação, Germano? Tem como reclamar dos termos de renovação se você não tá no time que não gostaria de ver Ben Roethlisberger mais nos Steelers? Claro que não. Primeiro eu vou além dos termos da renovação. Eu diria que é impossível reclamar da renovação do Big Ben, seja lá como for, porque o Big Ben nessas últimas temporadas, ou melhor, nessa última temporada, né, afinal de contas, em 2019 ele teve aquele problema no cotovelo, que ele perdeu boa parte, ou quase toda a temporada. Ele demonstrou que ele ainda consegue levar um time longe nos playoffs. Ele não é mais aquele Big Ben que chegou a empatar como o quarterback que mais lançou jardas na temporada. Ele já não está no melhor momento da carreira, mas ainda assim ele demonstrou ser mais do que capaz de levar um time longe nos playoffs. Beleza, ele teve seus problemas, principalmente o último jogo contra o Cleveland Browns, ele não foi tão bem, ok, mas ele demonstrou sim que tem capacidade para nos levar longe. Então eu acho que reclamar de qualquer renovação do Big Ben eu acho errada, sendo muito sincero. As pessoas podem até discordar de mim, pode não compartilhar da minha opinião, mas para mim, reclamar da renovação do Big Ben seria um erro. E quanto aos termos especificamente, eu acho que vocês irão de concordar comigo que essa renovação surpreendeu a todo mundo. Eu não achava que o Big Ben tivesse tanta vontade assim, do jeito que foi, de renovar, porque foi uma renovação totalmente pró-clube, pró-Steelers. Uma coisa que eu realmente não esperava. Isso aí demonstrou que ele tem vontade sim de continuar jogando, pelo menos, no mínimo, por mais um ano, para buscar mais um Super Bowl, pelo menos chegar na partida, porque realmente ele abriu mão de muita coisa. Ficou um contrato muito tranquilo pra gente, até pro futuro, para as opções que a gente pode ter, dos anos serem... não tá me vindo na cabeça agora a tradução correta, mas dos anos seriam anuláveis, digamos assim, dos anos posteriores. Então, diante disso tudo, fiquei muito feliz e espero que a gente consiga esse farewell tour para ele fechando com chave de ouro, digamos assim, né? Ganhando o Super Bowl. Em notícia, tá inclusive no Steelers Depot, o contrato de Ben Roethlisberger se torna nulo 5 dias depois do Super Bowl 51. Ou seja, tecnicamente, Ricardo, a temporada 2021 eu falei Super Bowl 51, né? Na verdade, Super Bowl 56, obviamente. A gente não vai pro passado pra anular o contrato do cara, pô. 5 dias depois do Super Bowl 56. Então, a temporada 2021, Ricardo, é a temporada de despedida. É a Ben Roethlisberger Farewell Tour em Steelers. Eu também fiquei muito agradado com o contrato que foi fechado com o Ben Roethlisberger. Eu era um daqueles que não acreditava e também não esperava, assim, nem cogitava que o Big Ben fosse aceitar um pay cut, porque primeiro ele não tem obrigação nenhuma de fazer isso, zero obrigação. O Steelers que o deixou nessa posição. Então ele não tem obrigação de chegar e vou reduzir o meu salário para vocês. Bom que reduziu, mas ele não tinha absolutamente nenhum compromisso com isso. Então já me surpreendeu. Os cenários que eu tinha na cabeça era que ele não ia aceitar um pay cut, mas também, obviamente, não ia ter dinheiro essencialmente novo. Eu imaginei que a estrutura fosse ser um pouco semelhante. Eu até brinquei já nos bastidores, nosso QG, falava, seria bom se o Big Ben aceitasse o contrato base, né? Aceitasse o contrato base. E a gente que lute para poder estruturar. Foi basicamente isso que aconteceu, porque o salário base do Big Ben é o mínimo que um veterano pode ganhar hoje, que é 1,75 mil dólares, salário base dele, e tem quase 13 milhões em bônus para ele, para fechar esse contrato de 14 milhões, ele aceitando esse pay cut de 5 milhões, o salário base dele era 19,
foi para 14, junto com esses Voidable Years de 4 anos, o time consegue jogar para o futuro usando essa... Não sei se o Germano, que é advogado, pode me corrigir, porque eu não entendo, não tenho autoridade nenhuma com relação a isso, mas usando essa jurisprudência que o New Orleans Saints criou de Voidable Years, basicamente, no cap da liga, reforçando como o cap é totalmente psicológico. O Steelers do nada criou 15 milhões de espaço no cap, basicamente. E muito obrigado, Ben Roethlisberger, por isso, e de reconhecer a postura de Big Ben, quando ele disse que realmente quer continuar jogando e faria de tudo para poder manter o time competitivo. Ele não falou isso da boca para fora, ele falou e agiu. Não foi só textinho bonito, como muita gente gosta de fazer. E eu não julgo quem faz textinho bonito e não aceita depois, eu não julgo. O dinheiro do cara, o cara fez por onde para merecer, seja lá qual for o valor que foi dado para ele. Mas Big Ben cumpriu com a palavra dele, sentou com os Steelers. Teve muitas informações na imprensa, além de entrevista do Art Rooney, entrevista do Kevin Colbert. O Art Rooney é sempre muito mais tranquilo e otimista, o Kevin Colbert um pouco mais duro. O Art Rooney, nas entrevistas, parecia muito mais emocional e o Kevin Colbert muito mais racional. Então, sentaram e encontraram um acordo que foi possível trazer o Big Ben de volta e de uma maneira que, novamente, muito melhor do que eu imaginava. Pensei que o contrato do Big Ben seria tipo... Eu imaginei que o pessoal ia ficar louco na hora que visse o contrato do Big Ben de 5 anos, 100 milhões de dólares, mantendo essa base que ele tem hoje, porém, estruturado, a gente sabia que só seria esse ano. Os anos seguintes seria para diluir basicamente o valor do cap. Encontraram outra alternativa, ainda bem que chegaram nesse acordo. Para o caso de Ben, felizmente a soma é muito simples. Ele tem de reestruturação 9.750.000, então isso já vem de 2020. Então os Steelers, como isso é um dinheiro garantido já de assinatura, isso precisa contar no cap. Já foi pago para ele, mas precisa contar no cap. Mais 15 milhões de bônus desse ano e o salário base, como o Ricardo lembrou, 1.075.000. Você soma essas três, é 1.075.000, 15 milhões e 85, 9.750.000, dá exatamente os 25.910.000 dólares de cap hit dele. Obviamente, o Steelers não vai fazer isso, mas numa enorme suposição que ele fosse cortado / trocado, cairia um dead money de 35 milhões. Aliás, o Steelers perderia 35 milhões e 200. Se você somar, isso aumenta o impacto dele em 9.290. Ou seja, Ben Roethlisberger é o quarterback dos Steelers em 2021. Ponto. Isso a gente não vai ter o que discutir. O que a gente pode discutir é essa extensão, renovação, mantém o Steelers, o Steelers precisa se manter nesse modo de alerta de eu preciso ganhar agora, imediatamente, eu preciso manter o meu time girando no alto, ou vocês acham que o time pode se dar o luxo de uma postura de turnê de despedida, vamos na maciota, vamos começar uma reconstrução aqui mais forte? Você acha, Germano, que o Steelers vai continuar investindo alto em nível de jogadores, por exemplo? Danilo, é uma pergunta muito difícil de ser respondida, para ser muito sincero. Eu não consigo cravar que nós vamos continuar investindo alto em jogadores e talvez tentando uma contratação, digamos assim, bombástica na free agency e tal, porque realmente esse ano está muito complicado por causa do cap, tá menor. Mas, mais ou menos respondendo a sua pergunta, creio eu que a gente vai com tudo, sim. Que a gente vai tentar o máximo, que não vai ser apenas um farewell tour, não vai ser apenas uma temporada de despedida. Afinal de contas, a gente tem uma defesa que é uma das melhores da liga, bate de frente com basicamente qualquer ataque, e o Big Ben voltando para muito provavelmente o que vai ser o último ano dele, a gente tem que, até mesmo por uma obrigação nossa, a gente tem que tentar, a gente tem que dar o máximo. Então é difícil de responder, eu não acho que a gente vai fazer nenhuma contratação bombástica, mas no que a gente puder, a gente com certeza vai tentar sim buscar esse Super Bowl do jeito que der e como der. Eu acho que vai ser mais ou menos isso.
E Ricardo, porque se você se coloca numa posição de contender imediato, de quem vai brigar, você pode fazer alguns contratos mais curtos, mais de jogadores de mais impacto, um pouquinho mais velhos, enquanto se você quer uma renovação mais longa, você tenta buscar jogadores mais jovens para fazer uma coisa de longo prazo e já ter alguma estrutura quando, por exemplo, o próximo quarterback assumir. Qual dos dois lados você acha que o Steelers vai entrar e qual ele deveria entrar? Eu acredito que muito dessa negociação do Big Ben, as declarações que o Art Rooney, Kevin Colbert e o Big Ben deram, que teve de comum nos discursos era: a gente tem que manter o Steelers competitivo em 2021. Tem que sentar com o Big Ben e encontrar uma alternativa de um contrato que a gente não abra mão da temporada jogada fora, uma temporada sem Big Ben, uma temporada jogada fora. A gente muito dificilmente seria algum tipo de contender. A gente tem que, com o Big Ben, encontrar um contrato com ele de uma maneira que consigamos ter a manutenção de jogadores que estão por aqui e, de novo, talvez algum novo jogador que possa vir do mercado, e foi exatamente isso que aconteceu no contrato dele. Você abre espaço, você mantém Big Ben. Falta a terceira etapa agora desse projeto, manter o elenco competitivo. Então, eu até brinco falando que poucos dias antes do Big Ben anunciar o contrato dele, eu até postei no Twitter brincando que era um tweet com validade de 15 minutos, que eu tô mudando de ideia toda hora, que eu não seria oposto de ter um quarterback na primeira rodada. Com a volta do Big Ben, pra mim isso muda. Você vai ter que ir de uma maneira, de um jeito que você pega um jogador que seja plug and play, não um jogador que seja projeto. Sei que dificilmente a gente atua no draft assim, proposta de draft também não é assim. Mas se a gente quiser aproveitar esse último ano de Ben Roethlisberger para algo de verdade, aproveitar o que a gente tem hoje, eventualmente vai ter que fazer alguma movimentação. Reforçar o jogo corrido, o OL precisa de gente, então eu iria muito na onda de que sim, vamos reforçar. Tem um ano para poder reforçar, porque depois não sabe como é que vai ser o futuro de Pittsburgh sem Big Ben. Sei que muita gente fica até, não vou dizer animado, mas curioso para saber como serão as coisas. Eu também fico curioso para poder sentar, imaginar como é que vai ser essa vida sem Ben Roethlisberger, mas vamos trabalhar com o que a gente tem hoje. O Germano falou, a gente tem uma defesa foda, nossa defesa ela é muito boa, a gente tem um quarterback, um franchise quarterback campeão de 2 Super Bowl, já foi para um técnico que, apesar das críticas que teve na temporada passada, no final da temporada passada, justas por sinal, ele é nivelado na liga, ele é nivelado por cima, não à toa a gente critica muito ele, exigindo um pouco mais, mas a gente vê como é a vida de head coach na NFL, o Mike Tomlin é nivelado por cima, então a gente tem que aproveitar o que temos, que a gente tem hoje. Então, na minha visão, sim, Danilo, temos que investir, ser muito certeiro, ser muito assertivo no draft, sem mitos, sem esse mito. Eu não sou fã de escolher o running back na primeira rodada. Não sou. Nunca fui, nunca vou ser. Mas esse é um ano que eu diria que eu não veria problema nenhum em eventualmente escolher algum running back na primeira rodada pra gente dar um jogo corrido pro Big Ben, por exemplo. São alguns tipos de tabus que vale muito quebrar para essa temporada. E acredite você, amigo ouvinte, alguns dos próximos episódios, talvez não necessariamente o próximo, mas alguns entre os próximos, a gente vai entrar no modo draft aqui. E essa é a pergunta número 1, tá? Pode esperar que a gente vai discutir bastante isso, a validade de ir para o Steelers 2021. Esquece o cenário geral, regra geral, ignora isso daí. Mas pro Steelers 2021, a gente precisa discutir a validade de draftar um running back na primeira rodada, porque é um ano em que é a posição que tá mais acessível, que é bem acessível, que tem jogador de alto nível, enfim, vocês vão ouvir muito essa história por aí. E por fim, obviamente eu tô com vocês. Se o Steelers opta por aplicar a técnica Polamalu no Big Ben e dizer, bicho, você vai aposentar, a gente vai morder 20 e tantos milhões de dead money aqui, mas vamos atrás de outro quarterback, vamos começar a transição. Aí eu acho que o Steelers tem que sentar
abrir o caderninho e começar a fazer umas coisas de mais longo prazo. Planejar para 2022, 2023. Você nunca vai me ouvir falando que o Steelers deveria fazer um tank. Eu acho que você tem outras formas de resolver renovação de equipe. Mas se você assinou com Ben Roethlisberger, se você tá dizendo para ele, basicamente, com essa estrutura de contrato, que 2021 é a sua saideira, então você monta o time para que ele tenha a melhor estrutura possível, a melhor chance possível de ser campeão em 2021. Significa que o Steelers vai ser campeão em 2021? Significa que o Steelers pode montar um time favorito para 2021? Acho muito difícil. Muito difícil. Mas você vai dar todas as estruturas para que em 2021 o time brigue ao máximo que ele puder. Tá? Você vai dar o funeral viking. Eu usei em outro sentido no último episódio, mas vem pra esse. Você vai fazer a despedida com todas as honras possíveis, com a melhor forma de disputar que você pode, e é reforçando bem esse time. O problema de reforçar bem o time é que você não tem muito dinheiro. Ou você vai pro sacrifício, você faz um monte de contrato agora, que você paga pouco agora e vai... quer dê certo ou não dê certo, pagar mais em 2022, 2023, ou você filtra muito bem o que é que você quer e vai atrás de jogadores baratos, mas que sejam efetivos pro teu elenco, e isso é o sonho de qualquer general manager, né? Você acha um jogador barato e que vai render muito pro time. Antes da gente falar do restante da free agency, tá? de quem pode vir, tem só 2 nomes que a gente precisa citar aqui, já que a gente tá dando uma atualização de notícias. O Steelers assinou com 2 dos seus free agents restritos, a famosa tender, o center, linha ofensiva, J.C. Hassenauer, que, se eu me lembro bem, foi o único dos nossos free agents restritos que vocês não gostariam de ver de volta na equipe, e o agora linebacker Marcus Allen, antes safety, agora linebacker, também assinou. Os 2 num contrato 1 ano, coisa ridiculamente barata, só porque o time não queria perder nem o jogador barato e nem o jogador que dá profundidade de elenco. Então, Hassenauer e Marcus Allen estão de volta. Hoje, inclusive, infelizmente, Hassenauer é o único center do elenco, Ricardo? Perfeitamente. Então, O único center do elenco hoje é ele. Perceba aí a necessidade de investimento. E eu sei que tem muita gente que fica preocupada. Eu também não queria não, o Hassenauer voltar e tudo mais. Eu entendo. O cap dele, o salário dele é 780 mil no ano. Ele nem tá garantido no roster final. É porque a gente tem que dar profundidade pra posição. Não tem ninguém hoje. Mesmo se for selecionar um rookie, vai ter só um ainda. Então é uma posição que a gente precisa ter profundidade. Inevitavelmente. Isso não tá longe de ser garantido que ele tá no roster final. É isso, como tá longe de garantia também que, no caso de Marcus Allen, que assinou como linebacker, ainda tem um outro linebacker para reassinar, que é Robert Spillane, né? É um free agent restrito. Tá longe de garantir que Spillane não volta. Isso ainda tá completamente em aberto. Vamos ver o que os Steelers têm a prioridade de assinatura com o jogador. Mas vamos falar de free agency num aspecto de futurologia, de previsões. Os Steelers têm muita posição em aberto. Muita. Sério, muita posição em aberto. Olhando rápido aqui, você tem tackle, já que Villanueva é um free agent. Você tem o interior da linha ofensiva, no mínimo um center. Você tem Hassenauer e só, mas é prudente trazer pelo menos mais um guard. Mesmo que você considere De Castro right guard e Kevin Dotson left guard, você precisa ter alguém ali na reserva, né? Então, o Steelers precisa trazer um jogador de interior de linha ofensiva. Running back, James Conner é um free agent e muito provavelmente o Steelers não traz de volta, ou se trouxer é barato, mas de qualquer forma você precisa trazer um running back, seja por draft, seja por free agent. Free agency, wide receiver, afinal Juju é um free agent, você vai ter que trazer algum nome da posição em algum momento. Tight end, já que Vance McDonald aposentou. Então, de todas as posições do ataque, só quarterback você não precisa trazer ninguém, excetuando, claro, o seu quarterback do futuro, se o Steelers já quiser draftar agora. Para a defesa, Bud Dupree é um free agent, então você precisaria trazer um outside linebacker. Cornerback, você tem Mike Hilton e Cam Sutton, os dois como free agents também, precisa trazer alguém de volta. Safety, talvez seja legal trazer, até porque Dangerfield, que é o safety 3, 4, vai é free agent. O
Tem um outro safety que é free agent também, meu Deus. Que a gente trouxe de volta de Washington. Sean Davis. Isso, Sean Davis é o nome da fera. E também é free agent. Então abre uma vaga aí na posição de safety. Eu acho que inside linebacker você pode pensar em trazer também, já que Avery Williamson e Robert Spillane, apesar de restrito, ambos são free agents. Então é justo que você possa trazer mais um jogador ali da posição. Defensive tackle. Alualo é um free agent também, né? Tem muita coisa pro Steelers resolver. No mundo ideal, você tenta resolver as posições de carência do seu time contratando um free agent e draftando um jogador. E aí você deixa os dois irem disputando, pelo menos no ano que vem você resolve a disputa. Dependendo do contrato do free agent, dependendo do nível e da posição que você draftou o cara, mas você tenta trazer duas opções sempre. Não vai dar pro Steelers trazer jogadores dessas posições todas, porque o dinheiro é meio curto. Mas tem alguma posição dessa chama mais a atenção em termos de carência, Germano? Algum jogador na free agency te chama mais a atenção que você acha que daria pra ir buscar? Rapaz, eu queria saber como é que anda o Fernando Velasco nessas horas. Por onde anda Fernando Velasco? Mas quanto à questão de posições, talvez a posição de tight end, porque realmente o titular é o Ebron, que a gente viu que teve muitos problemas com drop, cara, que é um tight end recebedor, não é aquele tight end bloqueador. O reserva imediato, teoricamente, é o Zach Gentry, que nunca mostrou para que veio. Tem o Kevin Rader também, que jogou muito pouco. Então, assim, é uma posição que a gente basicamente não tem ninguém. Como eu falei, o Ebron é o titular, tem experiência na liga, mas eu não acho que a gente possa contar exatamente com ele. Então, para mim, a posição não mais importante pra gente trazer alguém, mas talvez a posição que mais precise de alguém seja a posição de tight end. Quanto a jogadores que possam vir, eu não vou nem me arriscar a dizer um nome, sendo muito sincero, porque eu acho que essa free agency está muito diferente, por questões até mesmo financeiras, mas eu acho que um tight end primariamente recebedor teria que ser talvez uma prioridade nossa, até porque eu acho que tem como a gente conseguir um cara barato para cumprir essa função. Então fica aí a minha menção aos tight ends e acredito que seja isso. Muita coisa a gente vai ter que resolver pelo draft e pronto. Acho que eu vou de tight end mesmo. Tight end, alguma posição que você destacaria diferente de Germano, Ricardo? Eu gosto de tight end, sem dúvida eu gosto de tight end, mas acredito que o time já tenha deixado um pouco claro, infelizmente, de certa forma, que o Eric Ebron vai seguir sendo o cara para esse ano. Se fosse para não contar mais com ele, já teriam dispensado. Até algumas semanas atrás, o Bob Labriola do Steelers, até escrevi um texto. O Labriola tá um pouco ácido nas últimas semanas, né? Todo o texto do Labriola tá gerando uma certa repercussão nacional. Falou que o Eric Ebron de fato não é o melhor wide receiver bloqueador do mundo e que o Steelers precisa de outro tight end. Também acho que não seja surpresa para ninguém. Então eu gosto dessa contratação, ainda mais com tantos veteranos que estão no mercado e que também não é uma posição necessariamente que você investe tão caro assim. Não à toa você tá vendo hoje, nesse dia que a gente tá gravando, dia 9, esse dia 9 de março, a gente já viu o Hunter Henry saindo lá do Los Angeles Chargers, o Johnny Smith saindo do Titans. Não é em vão, tight end pra mim pelo menos é boom ou bust. Ou você vai ser um Travis Kelce, um George Kittle da vida, vai receber um puta mega de um contrato, ou você vai receber um contrato padrãozinho. Eu acredito que Hunter Henry e Johnny Smith estejam aí nesse contrato padrãozinho, por mais que sejam dois excepcionais tight ends, entre os melhores da posição, sem a menor dúvida. Mas eu sinceramente, por mais que a classe esteja razoavelmente boa, pelo fato do mercado ter alguns nomes interessantes e a gente ter comentado sobre a importância dessa posição, no início do episódio, quando eu estava falando do Pouncey, eu olharia com uma atenção gigante o mercado de centers nessa temporada. Eu olharia com um carinho muito, mas muito grande. Se for parar, olhar e tudo mais, investir em uma posição, a Tirone querer abrir a carteira, acho que center tem nomes que podem vir a vir compensar
obviamente algum vai pagar um pouco caro por isso, talvez. Tem lá aquele cidadão do Patriots, David Andrews, tem o Corey Linsley, que era lá do Packers. São nomes que estão no mercado e que se a gente, e eu vou usar a visão, estratégia do que estava comentando agora há pouco, a gente quer pensar a curto prazo, vamos aproveitar a Big Ben, dê um center com certa experiência. A gente não tá com janela, a gente não tá 10 anos atrás, a gente tá em 2010, quando o Pounce chegou, que foi sobrenatural, foi fora da curva, mas querendo ou não, sempre qualquer tipo de rookie chegando na NFL é um risco. É um risco que você vai ter. Então, se você quiser olhar para uma posição, sentir segurança na sua linha ofensiva, for uma posição de center, que vai virar o jogo corrido, que vai dar produção do Big Ben, que vai liderar ali na frente e que Mike Tomlin não precise ficar preso com esse cara 10 horas vendo um vídeo motivacional, dando palestra para ele de como liderar, eu ficaria muito grato. Seria ótimo. Interessante, muito interessante. Você citou dois dos centers mais caros que tem no mercado, basicamente, Ricardo. Mas entendo exatamente a sua posição de que se é pra ter uma briga agora, então invista num cara pra brigar agora. O Pro Football Focus, independente do que você acha do sistema de avaliação deles, eles têm uma lista do top, na verdade era top 100, eles atualizaram pra top 200 free agents, com inclusive uma previsãozinha de contrato pra esses free agents, o que ajuda muito você a ter alguma perspectiva, né? Corey Linsley, o center que tá saindo do Packers, você citou, a previsão deles é de 3 anos, 33 milhões, 16,5 garantido. Já fica pesado pros Steelers. David Andrews, que eu duvido muito que vá sair do Patriots, tá? Porque tem toda essa fidelidade lá com o Patriots. 3 anos, 18 milhões, 8 garantidos. Eu já começo a olhar para jogadores um pouco mais abaixo na escala, mas que foram titulares. Tá? Por exemplo, um dos nomes que mais me agrada na lista é Austin Ritter, que era o titular do Chiefs. A previsão dele tá como 2 anos, 9 milhões e meio, 4 garantidos. Você já começa a ter um valor mais que cabe um pouco melhor no bolso. Não vou falar de Alex Mack, por exemplo, que já tá no final da vida como jogador. Um Nick Martin, center do Texans, 2 anos, 8 milhões e meio. E tinha mais um, era o Austin Blythe, que era do Rams, também era um titular do Rams. Eu começo a olhar jogadores nessa casa de juventude, mas que já tem experiência como titular na liga, não é o cara que entrou um dia, fez uns 3 jogos e já tá no mercado. Porque eu acho também que se é pra arriscar num jogador que tem chance de brigar pra ser titular, você tem que ir atrás de um cara que era titular. Dessas posições todas que eu citei aqui, algumas delas eu nem mexeria na free agency. Por exemplo, running back. Eu sei que você pode pegar uns caras experientes, que um monte de gente falou do Chris Carson, do Seattle Seahawks. O Steelers não tem condição de pagar por um running back nesse momento. Então, ou você acha um running back veterano com valor de veterano, que aí eu também já não apoio. As últimas experiências do Steelers com quarterback desse nível de contrato não valeram a pena, ou você vai paga um dinheirinho a mais, vai na dúvida completa, esquece esses caras, é melhor draftar. Running back hoje em dia tá muito melhor draftar. Tackle e guard pra ser reserva, que afinal a gente tem 2 guards titulares, pega no final do draft. Tackle vai draftar também, porque você não vai achar left tackle titular com um preço baratinho. Se ele tá barato, ele tem algum problema. Left tackle, em resumo, é isso. Wide receiver você até pode achar. Você fala, Ricardo? Oi? Não, deixa pra lá. Wide receiver você até pode achar, um jogador na escala mais barata, você não vai substituir Juju com um cara de preço de Juju, senão você pagava o próprio, porque é o cara que você já conhece, já tá dentro do teu esquema e tal. Wide receiver, você começa a olhar para jogadores como Dede Westbrook, por exemplo, 28 anos. Muito na torcida se fala de Golden Tate, mas o Tate já tá nos 33 anos de idade. Pode até não ser caro pra esse ano, mas não imagino que esteja no nosso bolso também. Então você já vai começar... Queria demais. Tá eu não sou oposto, mas o pessoal fica pegando no pé de Juju e Claypool, vai ficar babando o ovo de Tate só porque ele é veterano de mercado, porque a gente não sabe o que é um wide receiver diva feito Golden Tate. Não sou oposto. Acho maravilhoso pro slot, e eu nunca tive problema com essas coisas que Juju ou Claypool, seja lá quem for, faz fora do campo, desde que seja algo lícito, obviamente. Né? Eu nunca tive problema com o Juju gravando TikTok e tudo, eu não tenho problema com isso, mas como eu sei que tem muita gente que não gosta,
É um nome que provavelmente não vai agradar, mas do jeito também que existe a implicância, né, com o Juju, e já tem a implicância com o Claypool, então... Mas o que realmente dois dos caras que eu realmente iria atrás mesmo são também da categoria mais jovem e que adiciona valor de retornador de punch principalmente. É Khalif Raymond, 27 anos, cortado essa semana do Tennessee Titans. Não sei por que cortaram, inclusive o cara tinha tanto valor de retornador, tem algum problema nessa história aí. E o Jamal Agnew, que era retornador no Detroit Lions. Aí você tem esses dois jogadores, você junta com o Ray McCloud, que os Steelers não tem motivo para não trazer McLeod de volta, e aí você começa a ter esse esquema, o espaço de wide receiver mesmo, no time principal, você dá para os seus 3 wide receivers sênior, Deontay Johnson, James Washington, Chase Claypool já tá na categoria de wide receiver sênior, para pra pensar nisso aí, e aí McLeod você começa a usar nesses esquemas mais de velocidade, uma outra bola profunda e tal, você começa a colocar esses wide receivers nesses esquemas mais variados, mas o core mesmo são os teus 3 principais, inclusive, esse é um tópico que a gente vai falar em programa de draft, eu não continuaria a sequência dos Steelers e draftar o wide receiver no dia 2. Tem alguma hora que você precisa dar uma freada nesse investimento aí, bicho. Senão você vai ficar sempre botando dinheiro na posição. Aí ano que vem sai James Washington, você vai ter que botar outro jogador de segunda rodada. Aí no outro ano sai Deontay Johnson, você bota outro jogador de segunda rodada. Vai ficar eternamente nisso, pô? Alguma hora você pode dar uma variada e botar outra posição por ali, né? Pelo amor de Deus, já é muito tempo seguido botando pick de dia 2 em jogador em wide receiver. E, enfim, tem um monte de se você, amigo ouvinte, for começar a olhar nomes assim, não vai, eu vou deixar o link da lista da PFF, mas não vai nos nomes tão badalados, porque, por exemplo, Eric Ebron, que era um tight end mais cobiçado do ano passado, foi uma surpresa completa ele ter assinado. Então, mantenha a expectativa ali no modo Steelers de trabalhar, renovando os nossos, vendo um ou outro jogador ali na segunda, terceira prateleira da free agency, fazendo esse investimento duplo aí de ter mais de uma opção, pega um cara na free agency, pega um cara no draft. Esse é o nível de coisa que você espera que o Steelers vá trabalhar, porque não tem muito cap. Tá? Então é isso, jovens. Vamos para as considerações finais. Germano Coutinho, muito boa noite. Muito obrigado por mais um programa. Vamos para a temporada 2021. Valeu, Danilo. Valeu, Ricardo. Começando aí mais uma temporada. Temporada essa que vai ser, talvez, e muito provavelmente, como a gente falou, a última temporada, melhor dizendo, do Big Ben. Se o Paulson se aposentar, já significa uma mudança de era. Afinal de contas, acho que a grande maioria dos ouvintes começaram a acompanhar os Steelers já com o Pounce como center titular, então boa parte vai ter um choque ao não vê-lo mais ali na posição. Imagina quando o Big Ben se aposentar, que até mesmo os mais longínquos, no caso eu cito principalmente nosso amigo Zé Brasiliano, inclusive um grande abraço pro Zé Brasiliano. Grande abraço. Até mesmo ele, que tem muita estrada dos Steelers, eu acho que nem ele chegou a ver os Steelers sem o Big Ben. Se eu estiver errado, depois ele vai me corrigir, mas creio eu que nem ele chegou a esse ponto. Então, é aproveitar enquanto der, é torcer e vamos que vamos. E só uma última coisa, acho que vou até roubar uma ideia do Ricardo, que eu vi ele comentando no grupo, talvez um nome interessante que eu me lembrei agora, seja o próprio Kelvin Beachum, para batalhar ali pela posição de tackle, um cara que já jogou aqui, foi draftado pela gente, um cara experiente na liga, e que com certeza não deve custar muita coisa. Então, roubando a ideia do meu amigo Ricardo, eu cito o nome dele aí como um jogador que possivelmente poderá vir, até porque a gente nos últimos tempos está com a mania de repatriar jogadores, né não? Tem 2 até, Beachum e BJ Finney. É certeza absoluta que um desses dois veio. Aliás, 3. Beachum, BJ Finney e esperando que o Lions corte Jesse James. Né? Jesse é outro. Qualquer momento Jesse vai rodar também lá no Lions. Não é possível que o Dan Campbell vai manter o Lions, tá passando por uma reestruturação, mas o Jesse com aquele contrato absurdo. Se forçar mais um pouco, vai atrás do A.K. Chipley lá do Bucks. Os braços de dinossauro que era center daqui também. Nossa, aí você foi longe, viu, Ricardo? Pelo amor de Deus. Aí você foi longe. Esse eu nem lembro. Vou mentir. Mas o Kelvin Beachum, o novo técnico da linha ofensiva, o Adrian Klein, trabalhou com o Beachum lá em SMU na universidade. Ele já tem esse contato na NCAA. Então, é um nome forte. E o Steelers não vai. O Steelers
pode selecionar o left tackle ou o center na primeira rodada. O Steelers não tem rookie, não bota rookie de certeza para iniciar. Sempre tem que ter uma disputinha com um veterano meia boca. Não importa quem seja. Não existe calouro seguro com Mike Tomlin. A gente pode achar, Mike Tomlin sabe que o cara vai ser titular, todo mundo sabe que o cara vai ser titular, mas Mike Tomlin não deixa o cara com esse conforto de que ele já chega como titular. Tem que ter uma pessoa para chegar lá no primeiro dia de treinamento e ser titular no lugar dele. Se o center for, vai ser, sei lá, o BJ Finney, se for um left tackle, vai ser o Kevin Beachum. Enfim, isso é tradição no Steelers, então ficaria chocado realmente se não contratassem um dos dois. Pois é. Enfim, Ricardo, suas considerações finais. Muito obrigado por mais um episódio, muito boa noite. Vamos para mais uma temporada de Black Yellow Brasil. Muito feliz em estar de volta aqui no podcast, junto com os amigos, junto com os ouvintes. Estou feliz por poder voltar, movimentar um pouco mais o Twitter com notícias, né? O Steelers já é normal dessa época do ano a gente não ter muito o que de fato noticiar. As próximas semanas serão um pouco mais agitadas com free agents em termos de Steelers, como o Danilo falou, tem muito jogador. A gente falou sobre todos os jogadores no último episódio da temporada passada, que é o último episódio que gravamos. Então, se você quiser saber todos os jogadores free agents que temos, só ir lá para você ouvir e também ver as nossas percepções de quem deve voltar e quem não deve retornar. O Steelers passou essas últimas semanas arrumando a casa, basicamente, né? Reestruturou o contrato do Hayward, arrumou o contrato do Big Ben. Agora tem alguns contratos que podem ser reestruturados também. O do Twitter, que deve ser reestruturado. Se quiser mexer alguma coisa para abrir mais espaço, pode reestruturar o do Nelson, ou até fazer uma extensão com o Nelson, enfim. A gente voltou para ser positivo no cap agora. Não é surpresa para ninguém, a gente sabia que isso eventualmente iria acontecer. Então, vamos ver o que teremos de movimentação nas próximas semanas. Novamente, é muito bom estar de volta. Um grande abraço para todos. É isso, amigo ouvinte. Fica ligado aí nas redes sociais do Black Yellow. Voltamos muito em breve com mais um episódio. Assim que a gente tiver mais notícias aí da free agency dos Steelers, e esperamos que tenhamos, né? Afinal, o elenco tá muito defasado ainda. A gente volta com mais um episódio. Um grande abraço a todos vocês e até lá. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. What's up, y'all? It's Drewski, here to talk about Prize Picks. Prize Picks is the best place to win real money while watching football. The app is real simple to use. Pick 2 or more players and pick more or less on their projection. Prize Picks puts their members first. All withdrawals are fast, safe, and secure. When my lineup hits, I can get my money in less than 15 minutes. Prize Picks invented the Flex Play. On Prize Picks, you can mix and match players on different sports, which means you can still cash out even if your lineup isn't perfect. You can double your money even if one of your picks doesn't hit. Prize Picks is the only daily fantasy app with injury insurance. If one of your players go down in the first half, Prize Pick does not count as a loss. Right now, Prize Picks will give you $50 instantly when you play your first $5 lineup. You don't even need to win to receive the $50 bonus. It's guaranteed. Just download the Prize Picks app and use code GOAL. That's code GOAL on Prize Picks to get $50 instantly when you play a $5 lineup. Prize Picks, run your game. Must be present in certain states. Visit prizepicks.com for restrictions and details.